Olá, tudo bem? Então, meu nome é Carla Martins, uma coincidência, eu e a doutora Vânia Martins, nós não somos irmãs. Então, eu sou psicóloga, antes de ser psicóloga, eu também sou professora, trabalhei no Brasil com crianças, adolescentes, adultos. Então, trabalhei como professora durante muito tempo. Aqui em Londres fiz coach também, eu já moro aqui há 11 anos. E no Brasil fiz uma pós-graduação em gestão de empresa e desenvolvimento de pessoas, ou seja, eu trabalho com gente já há bastante tempo. Muito obrigada ao convite, pastora, doutora Vânia. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, ok? Cada um recebeu uma folha. Quem quiser anotar durante a minha fala alguma pergunta para fazer depois no final, tá? Fique à vontade. E depois, como eu vou falar de doenças emocionais, eu vou falar também de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. No final, quem quiser, eu vou fazer um testezinho que mede nível de depressão e nível de ansiedade, para quem tiver. Quem quiser fazer, claro, não precisa me falar o resultado, né, é individual, cada um cuida do seu. Se quiser falar comigo depois, fica à vontade também. Então, vou falar sobre doenças emocionais e já vou começar com uma frase. Que está falando de perdão aqui, né? Então, estocar mágoas e sofrimentos faz mal à saúde e para o coração. Então, vamos perdoar, é muito necessário. Mas, antes mesmo da gente perdoar o outro, a gente tem que, em primeiro lugar, se perdoar. Eu não consigo dar nada, fazer nada, oferecer nada para alguém, nem mesmo perdão, se eu não começo por mim mesma. Mas se eu não consigo, em primeiro lugar, me perdoar, como eu vou perdoar o outro? Quase impossível, né? É realmente possível as emoções fazerem o corpo adoecer? Acho que é uma pergunta que muita gente faz, né? Sentimentos podem influenciar no surgimento de uma gripe, causar lesões na pele de alguém? Será? Então, está comprovado, né? Muita gente tem muita alergia e muitas vezes, claro que não é sempre, né, gente? Sempre que um paciente chega com alguns sintomas emocionais, mas que tem alguma questão física, claro que tem que passar no médico também para descartar a possibilidade, tá? Então, estamos acostumados a ver o corpo e a mente como coisas separadas e acreditar que um não interage com o outro. Eu costumo dizer que a nossa vida tem um tripé, assim como as relações também, né? A gente tem um tripé, toda relação tem que ter esse tripé, a nossa vida também. Então, a pastora estava falando, né? Às vezes a gente só vê que é o espiritual. Então, nós temos um corpo, nós temos uma mente, né? A nossa psique, e nós temos a nossa parte espiritual. Então, esse tripé, quanto mais equilibrado ele tiver, melhor eu estarei. Nem sempre a gente consegue estar com tudo em equilíbrio. Mas o ideal é que nós estejamos, que a gente busque diariamente, né, esse equilíbrio. Então, mas o que são doenças emocionais? O que é isso? Então, são chamadas emocionais aquelas doenças onde a influência das emoções para o surgimento e agravamento é cientificamente comprovado. Então, aquilo que a gente pode comprovar cientificamente, a gente acredita, né? Mas não é só isso. Então, no entanto, vem aumentando o número de pesquisas que comprovam que as emoções têm uma forte relação, agravo, inclusive cura. Nossas emoções podem nos ajudar na nossa cura. E isso é uma questão que eu trabalho muito nas sessões. Como que eu estou emocionalmente? Eu vou me ajudar... mas eu estou com enxaqueca crônica, eu tenho dor de estômago crônico. Já descartou todas as possibilidades? Já fez exame? Todos os exames que os médicos solicitam, geralmente endoscopia, né, doutora Vânia? Quem tem estômago. Já descartou? Não, não tem nada. Então, pode ser sim emocional. Mas, em primeiro lugar, eu quero melhorar. Muitas vezes as pessoas... ontem mesmo eu recebi um paciente... E uma primeira pergunta, quem já faz terapia sabe, que o psicólogo faz é o que te trouxe até aqui, né? O que te trouxe? O que te fez buscar uma terapia? Meus amigos disseram que eu preciso. Eu acho que não vai adiantar. Se a pessoa não se conscientizar que precisa,
não vai ajudar. Né? Eu acho que é o primeiro passo. Então, doenças emocionais são as dores e reações físicas vindas da mente. Então, a nossa mente ela é tão sábia que ela nos manda alguns comandos no nosso corpo. Vocês já ouviram falar de doenças psicossomáticas? Mais adiante eu vou falar mais também. Ou somatização. Soma do meu físico com o meu psicológico, minha psique, nossa mente. Então, ele nos manda, muitas vezes, algumas reações negativas, né, que nos causam doenças físicas. Né? E eu não estou dizendo que a pessoa está só imaginando, ela sente. Né? Se alguém falar para vocês, não, mas eu sinto meu lado inteiro está paralisado, ela realmente está sentindo. Tá? Ela não está criando, ela está sentindo. Pode ser algo que não seja real. Tanto que, muitas vezes, o paciente vai até o médico e não tem nada. Não tem nada. Ok? Não é de hoje que a ciência busca explicações psíquicas para as doenças, comprovando que muitos sintomas do corpo nascem de dores da alma. Então, o que eu já estava falando antes. Então, os médicos, os psicólogos, os estudiosos têm buscado muito isso. Então, cada vez mais as pessoas estão percebendo, mas ainda tem um preconceito muito grande. Muitas vezes as pessoas falam, um adolescente outro dia me falou, não quero fazer terapia, isso é coisa de louco, e eu não sou louco. Ou uma outra paciente que o marido acha que ela está louca. Se ela continuar fazendo terapia porque ela está louca. Então, eu sugeri que ele assistisse o filme Bicho de Sete Cabeças, não sei se vocês conhecem. É um filme brasileiro excelente, quem quer saber o que é loucura de verdade. Bicho de Sete Cabeças. Ele foi gravado no Hospital Psiquiátrico São Pedro, lá de Porto Alegre. Punk. Mas sempre que as pessoas falam, não vou fazer terapia porque sou louco. Não, isso não é loucura. Terapia, em primeiro lugar, é autoconhecimento. Tá? Então, quando já está beirando doença psiquiátrica, então internação, o que às vezes é necessário. Mas internação pode acontecer com quem? Com todo mundo, qualquer pessoa. Tem uma paciente minha que acabou de sair de uma internação e logo que ela foi internada, ela me disse, olha, nunca imaginei que eu fosse um dia ser internada. Mas eu não sou louca. Não, não é. Mas nesse momento estava tão grave, que foi necessário. Extravasar, sim. Magoar, não. Então, muitas pessoas acabam... sim, a gente precisa extravasar, sem magoar, sem machucar, sem agredir o outro. Ninguém tem culpa das minhas dores, dos meus traumas infantis, das minhas frustrações. Ninguém. Mas alguém me fez tal coisa. Porque meu pai, porque minha mãe. Em primeiro lugar, eles não fizeram intencional. Segundo lugar, talvez falta de conhecimento. Se foi na vida adulta e alguém fez alguma coisa, por que eu permiti? Então, a gente não pode simplesmente largar na mão do outro. Eu tenho que assumir também a minha parcela. Uma hora você estoura, ou seja, guarda rancores. Algumas pessoas, mas eu não consigo falar com ninguém, eu guardo. Para não falar, para não ficar gritando, brigando, falando o que eu estou sentindo, então eu guardo. Uma hora vai estourar, em algum lugar, geralmente no corpo. E aí entra a somatização. Ok. Algumas dicas, então, para evitar que isso aconteça e te ajudar a extravasar. Ou seja, extravasar sem magoar, sem machucar o outro, Então, claro que algumas doenças, principalmente uma em especial, que é a bipolaridade, que sim, faz parte, é característico do bipolar, da pessoa bipolar, colocar sempre a culpa no outro. Então, o bipolar dificilmente vai assumir, poxa, eu errei. Tem parcela minha, sim, você errou, mas eu errei. Não, bipolar, não, ele não vai fazer isso. Tá? Gente, tem uma coisa que é uma patologia bipolar, outra coisa é funcionamento. O bipolar
não sei se vocês sabem, up and down, hoje está bem, agora, nesse momento, minuto depois não está. Então, tem a patologia, porque está muito popular assim, eu acho que eu sou bipolar. Eu acho que eu tenho depressão. Não. Tem gente que tem funcionamento depressivo, funcionamento bipolar, é diferente. Não dá para a gente sair por aí dando diagnóstico para toda a família, todos os vizinhos, todos os amigos. Não dá, que eu acho que está acontecendo muito isso. Então, a dica número 1, aceite que algo lhe incomoda. Qual o problema de aceitar? Acho que a pastora também falou isso, né? Porque eu sou crente, né? Eu acredito em Deus. Como que está me acontecendo isso, né? Não pode. Aceite que é melhor, né? É a melhor fase, melhor forma. Claro que não é aquela coisa assim, aceitei, ok, vou sentar e esperar que alguém me ajude. Não. Né? Isso não é aceitar. Detecte o que de fato lhe faz mal para não sair atirando para todos os lados. O que te incomoda? O que te prejudica? O que é ruim para você? O que não te faz feliz? E o que te faz feliz? Não crie expectativa em relação ao outro para não se decepcionar depois. Então eu vejo muita gente falando, comecei um namoro, mas para não me decepcionar não tenho nenhuma expectativa. Nem começa. Não vai dar certo. Comecei um trabalho, mas eu acho que eu não sou muito boa para isso, então não estou criando expectativa nenhuma. Não começa. Então, a gente tem que ter um bom senso, né? O que é demais e o que é o normal. Se eu vou começar um relacionamento, um trabalho, se eu vou comprar uma casa, se estou planejando alguma coisa para a minha vida, tem expectativa dentro do normal. Né? Não fica uma expectativa gigantesca, principalmente em relação ao outro, porque, sim, a probabilidade de frustração é muito grande. Busque em você e na sua vida todos os recursos que podem te ajudar a superar a dor. Amigos, praticar esporte, excelente. Quem tem depressão, principalmente, praticar esportes. Né? Tem lá um antidepressivo natural, que ele fica ativado durante a prática do esporte. É excelente. Fazer terapia, entre outros. Mas, assim, sempre busque aquilo que te faz bem. O que me faz bem? Ir à igreja no domingo, orar, encontrar os amigos, me faz bem. Eu ouço isso de muita gente. Continue, continue. É excelente. Eu tenho que buscar aquilo que me faz bem. Se pergunte quais dessas possibilidades fariam mais efeito na hora de trabalhar a dor que está te maltratando. Nem sempre o que te indicam é o melhor para você. Comecei a tomar fluoxetina. Minha amiga está tomando e está fazendo bem. Caramba, gente, não façam isso. Né, doutora Vânia? É muito comum. Minha amiga está tomando. Tomando um ansiolítico lá. Aí toma igual paracetamol. Tomei uma semana, melhorei. Parou. Tudo errado. Né? Tem que ter um início, meio e um fim, tem que ter uma retirada, principalmente a indicação médica. Por exemplo, eu sou psicóloga, conheço toda a medicação e eu não posso indicar medicação. Eu encaminho para o médico. Né? Todos nós temos limitações. Então, vamos procurar um médico. Eu ajudo, sim, o paciente que toma medicação, de como funciona, de quais são os sintomas, o que ele precisa, retirada, que a gente chama de desmame, mas eu não medico. Não, mas o meu outro paciente está tomando, que faz bem. Não, não pode. Trabalhe a autoestima. Muito importante para tudo. Família, filhos, relacionamento, trabalho, namoro, seja lá o que for. Autoestima. Então, as pessoas te maltratam se você deixar que isso aconteça. Isso que eu falei antes. Então, se eu permitir, vai maltratar. Maltrata 1, 2, 3, se eu permitir. Então, a gente tem que... Quem não tem limite, a gente tem que impor. Porque o meu limite só vai até onde começa o de vocês, certo? Se a gente encontra alguém, seja no trabalho, seja onde for, até mesmo na família, que é muito comum, e a pessoa não sabe que o limite dela só vai até onde começa o meu, eu preciso informar. Eu preciso informar isso sempre. A minha relação com meu filho também é assim.
Então, a minha relação só vai até onde começa a minha relação com ele. Meu limite só vai até onde começa o dele. Eu não posso atropelar, ultrapassar isso. Perdoe, né? A pastora falou bastante disso antes. Perdoar não é esquecer o que te fez mal, e sim superar e se libertar daquele sentimento ruim. Porque, obviamente, se alguém te fez alguma coisa ruim, você não vai ficar feliz, certo? Você vai ficar magoado, triste, chateado, muitas vezes com raiva. Mas a gente tem que aprender a perdoar. Se perdoar primeiro, né? Porque muitas vezes a gente precisa se perdoar de ter permitido que a outra pessoa fez isso. Certo? De estar ali. Depois a gente tem que perdoar também. Ok? As incapacidades que criamos com a nossa mente são tão infinitas que já deixei de acreditar nos limites. Quem escreveu essa frase foi a Suzanne O'Sullivan. Então, ela fala, né, que a nossa mente, ela cria tantas coisas que ela já deixou de acreditar nos limites. Quase todos nós aceitamos sem problema que o coração bata com mais força quando nos aproximamos da pessoa com que estamos apaixonados. Ou que as nossas pernas tremam quando é preciso falar em público, né? Acho que a maior parte das pessoas tem um pouquinho de ansiedade, treme quando vai falar em público. Mas a gente aceita, né? Isso quem fez foi a nossa mente. Né? O que faz o nosso coração bater mais forte quando a gente se aproxima de alguém que a gente gosta, né? É a nossa mente. E onde é que está o resultado? Onde é que está a reação? No nosso corpo. Quando a gente vai falar em público, ou treme, ou fica vermelho, ou dor de estômago, diarreia, uma série de coisas, depende de cada um. São emoções que provocam sintomas físicos reais. A gente percebe, a gente sente, né? Entre outras coisas. Peguei 2 assim que eu acho que é bem comum, né? Quem nunca ficou com o corpo tremendo quando viu o namorado? Entretanto, custa aceitar que os mesmos pensamentos que causam frio na barriga chegam a desencadear doenças graves, como cegueira, convulsão e até paralisias, entre outras coisas. Aqui eu vou só contar uma historinha de uma paciente que não foi minha paciente, tá? Eu peguei um caso na literatura, né? Porque às vezes eu atendo alguém que vocês possam conhecer a história, então eu não posso fazer isso. Certa vez uma paciente percebeu um pequeno inchaço no lado direito da cabeça. Era só um cisto sebáceo, mas ela não parava de fazer exames e consultas. Tamanha a ansiedade dela, né? Pouco depois, perdeu a sensibilidade do braço e da perna, ou seja, todo o lado direito. A paciente tinha certeza que o inchaço havia atingido o cérebro. Quando o médico a examinou, todo o lado direito do corpo, o mesmo onde estava o caroço, já havia perdido o movimento e a sensibilidade, ou seja, o caroço estava aqui, na cabeça, o lado direito, então ela paralisou todo o lado direito. Só que a paciente não sabia que o lado direito do cérebro, na verdade, controla os movimentos do lado esquerdo. E por isso sua mente se enganou ao criar os sintomas. Então, ela sentiu algo, tinha algo, simples. Então, ela imaginou que aquela glândulazinha atingiu o cérebro. E todo o lado direito dela estava paralisado quando o médico foi. Só que a mente dela enganou ela. Não é, doutora Vânia? Nosso lado direito comanda o nosso lado esquerdo. E aí, como é que fica? E aí, claro que, muitas vezes, eu trabalho muito com muitos pacientes com síndrome do pânico, que, infelizmente, é muito comum na população brasileira aqui, né, na nossa comunidade brasileira aqui. E as pessoas me falam disso. Né? Assim, muitos pacientes chegavam... Eu tinha uma paciente que ela... Sabe de manhã, quando muda essa temperatura maravilhosa de Londres, que a gente acorda meio... Ela ia para o hospital, para o médico falar para ela que ela estava respirando e que ela não ia morrer. Tipo, uma vez por semana. Ela tomava medicação há 5 anos.
Depois que ela começou a terapia, ela começou a entender o processo, de onde vinha, né? Que muitas vezes realmente a medicação é necessária, mas você precisa entender o que está se passando com você, o que o teu corpo está dizendo, o que a tua mente está dizendo. Então, acho que em menos de 2 anos ela parou de tomar medicação, não toma mais, já tem, sei lá, 4 anos, eu acho, e nunca mais foi ao médico para saber se ela ia morrer ou não, se ela ia conseguir respirar, e não toma mais medicação. Então, eu vou falar um pouquinho agora de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Como que a gente identifica? Antes de eu começar, eu vou falar, tem uma coisa que o meu professor, na época da faculdade, falou, na aula de psicopatologia, porque a gente estava falando de doenças psicológicas, e, obviamente, nós somos alunos de psicologia, somos seres humanos, então ele falou, gente, não se preocupe se vocês sentirem tudo, tá? Mas me avise se sentirem poucos, ou um, que aí é o grave. Então, em algum momento, a gente vai sentir tristeza, em algum momento, a gente vai chorar, em algum momento, a gente vai ficar ansioso. Não significa que a gente tenha patologia, tá? Ansiedade. Vamos começar pela ansiedade, que eu acho que é bem comum. É super, né? Todo dia. Sim, sim. Medos. Uhum. Sim, sim. Uhum. De o marido largar, de não engravidar, se engravidar vai ser tal, se engravidar vai perder. Uhum. Cada etapa é um medo diferente. Uhum. Para que então, ansiedade, né? Vou começar pela ansiedade. Para que um quadro de ansiedade seja diagnosticado pelo médico ou pelo psicólogo, precisa haver presença de sintomas ansiosos excessivos. Não é aquela coisa assim, eu vou numa entrevista hoje, estou um pouquinho ansiosa. Claro que vai estar, né, gente? O anormal seria, estou indo, mas não estou nem aí. Então, alguma coisa errada. Os sintomas são tensão, nervosismo, preocupação, irritabilidade aumentada, insônia, angústia constante, dificuldade de concentração, taquicardia, tontura, cefaleia, dores musculares, formigamento, sudorese e diferentes tipos de medos. Gente, é medo do medo. Então, são muitos medos. E muitas vezes, principalmente, que é o próximo que eu vou falar, que é a síndrome do pânico, o paciente não sabe do que ele tem medo. Ele tem medo de tudo, basicamente. De dormir, ou de não dormir, ou de não acordar de manhã. Tudo gera medo. Se come, fica com medo que alguma coisa faça mal. Se não come, também, né, alguma coisa errada tem comigo. Aqui eu botei uma historinha, que com certeza alguém já passou por essa situação. Não vocês, mas de repente alguém que estava junto, né? É uma situação de 2 pessoas num bar, num restaurante, enfim. Aí o ansioso já chega e já fala, né? Alguém pode me atender? E a outra pessoa que está com ele fala, calma, calma, cara, acabamos de chegar. Aí vem o garçom e pergunta, o que deseja? Aí o ansioso, para mim, uma porção de qualquer coisa. Pessoa dita normal, para mim, água. Aí o garçom anotou, o garçom ali, o garçom está saindo da mesa, e o ansioso, ei, essa porção sai ou não sai? Então, quem já não viu algo do gênero? E muitas vezes a gente pensa, não, é o jeito dele. O jeito ansioso dele, né? Agora, a síndrome do pânico ou transtorno do pânico, né? As duas estão corretas, tá? As duas formas de falar. Então, é caracterizado por intensas crises de ansiedades recorrentes. É uma ansiedade atrás do outro, são crises de ansiedade. Medo de ter novas crises, medo de perder o controle, ter um ataque cardíaco ou enlouquecer. Então, são muitos medos. E quem tem a síndrome do pânico, muitas vezes fala... me liga ou manda mensagem, paciente com síndrome do pânico, geralmente tem um contato direto comigo, porque é uma necessidade, é necessário. Inclusive, de noite, às vezes, na hora de dormir, sensação de que está sufocando, que não está respirando, que vai morrer a qualquer momento. Então, muitas vezes eles me ligam e falam assim, eu estou tendo uma crise. Mas o que você está sentindo? Não é uma crise do pânico.
Ele está tendo ansiedade. Só que o medo é tão grande que a qualquer sinal a pessoa se desespera. E aí dá mais ansiedade, e mais ansiedade. E aí sim, pode ter uma nova crise do pânico. Realmente é uma das coisas, eu acho que das doenças que eu trabalho. Eu não trabalho com paciente esquizofrênico, que é algo também bem grave. É muito comum, eu não trabalho, mas eu acho que de todos os transtornos, de todas as doenças, a síndrome do pânico eu acho que é a mais difícil para o paciente. É a sensação de morte iminente. É a sensação que você vai morrer a qualquer momento. Teve um paciente uma vez que chegou na minha frente e falou: Carla, você não faz ideia como é difícil estar na tua frente. Será que me conhece? De algum lugar? Né? Já fiz algum mal para ele? Não, claro que não, gente. Ele falou assim: eu passei minha vida inteira, o menino tinha 30 e poucos anos, minha vida inteira falando que terapia é coisa de gay, de que não tem o que fazer. E eu estou aqui, porque eu ando na rua, estou andando naturalmente na rua, e eu tenho a sensação, e ele disse, para mim é real, tem um buraco abrindo na minha frente e eu vou cair. Então, essa é a sensação, é grave mesmo. Os sintomas são os mesmos descritos anteriormente, né, na crise de ansiedade, mas, além disso, tem os tremores, falta de ar, aquilo que eu falei, né, a sensação que faltou ar, não vou respirar, vou morrer. Formigamento em membros, lábios, e a causa normalmente é secundária a transtornos depressivos e situações de estresse ambiental. Então, pode, muitas vezes, começa com ansiedade, mas muitas vezes a pessoa já tem casos de depressão anterior, né, não tratada. Aí vem a ansiedade, o próprio estresse, né? Aí nós, brasileiros, que estamos aqui longe da família, do nosso país, muitas vezes as pessoas estão completamente sozinhas aqui. Aí vem a síndrome do pânico, ou depressão, ou tristeza, ou, né? A coisa não começa assim, ó. Só que a gente não percebe muitas vezes os sinais, né? Começa pequenininha, tá? Bobagem. Imagina, procura terapia? Não. Medicação? Não. Então, eu tenho pacientes que têm síndrome do pânico e eles não aceitam a medicação. Né? Eu tenho um paciente novinho, gente, adolescente. Está com síndrome do pânico há mais ou menos 3 meses, mas a mãe já fez terapia comigo no passado, então estava atenta. A mãe já... Não. Não. Ele teve, a mãe teve, ela fez acompanhamento antes, por autoconhecimento, estava se sentindo um pouco sozinha, um pouco deprimida, e ele que teve a síndrome do pânico. O filho que está tendo depressão. Não é familiar, não. Idade, muita responsabilidade, enfim. Mas, avaliando, começou quando ele tinha 14, 15. Né? Foi agora por causa disso. Não foi por causa disso. Isso foi consequência. De alguma coisa. Que vinha acontecendo, ele é extremamente responsável. Então, tudo que sai do controle gera ansiedade. Ansiedade, pânico. Então, ele está mais ou menos há uns 3 meses, sábado ele chegou e falou: Carla, 1 semana sem ansiedade nenhuma. Então, isso é maravilhoso, né? Você ouvir, ele não toma medicação, e diz que não vai tomar. E você atende criança também? Também. Qual a idade? Que eu atendo... Você começa a atender? Já atendi com 3 anos. 3 anos. Não, muitas vezes é relacionamento familiar, é porque os pais vieram para cá, deixaram a criança no Brasil, depois buscaram, então a sensação do abandono. E os sintomas é igual de adulto ou é diferente da criança? Muito similar. É a mesma coisa? Muito. A criança fica triste, Triste, de comer. Eu atendi uma menina que ela ficou no Brasil durante muitos anos. Quando ela veio para cá, há uns 6 anos, ela parou de comer. Não comia. Ela disse: não, minha mãe me deixou no Brasil, ela não me ama, eu quero voltar para o Brasil. Depressão. Extremamente depressiva. Depressão, então. A depressão afeta cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. Né? Dizem que é a doença do século, né? E a tendência é piorar. É muita gente.
Então, caracteriza-se pelo humor triste, né? Muitas vezes as pessoas, estou com depressão. Gente, tem categorias, né? Eu começo com tristeza, melancolia, estou deprimida, estou com depressão. Tá? Não é assim, briguei com o namorado, estou tão depressiva, acho que vou tomar medicação. Não, né? Vamos por etapa. Então, tem que ter duração de pelo menos 2 semanas. Né? A pessoa está lá no quarto escuro, que é uma característica muito grande de quem está com depressão. A pessoa não quer sair de casa. Aliás, não quer sair do quarto, de preferência escuro. Né? Não quer fazer nada, fica só na cama, posição fetal. Ok, depressão, né? Então, a depressão ainda, quando tem depressão, ela pode ser classificada como leve, moderada e grave. Tá? Mas assim, começa com tristeza, melancolia, humor deprimido, depressão. Tem depressão, vamos classificar qual é o nível, né? Como você, para a pessoa que é leiga, né, como é que ela sabe que o familiar dela está com depressão grave? Começa a perceber esses sintomas, né? Grave, você vê que não toma banho, por exemplo, sei lá. Faz nada. Se estava trabalhando, para de trabalhar. Mas a pessoa tem que pagar a conta. Ela não consegue sair de casa. Ela não consegue. Sai do social, da internet. Completo. Nem mesmo internet. A pessoa não faz nada. Isolamento total. Isso é a depressão grave. Tá? Não quer tomar banho, não quer se comunicar, não quer sair de casa, não quer sair do quarto. Tá? A comunicação nem com a família. Nada. Então, isso é grave, tá? Mas assim, de um dia para a noite ela ficou assim? Não. Foi gradual, bem gradual. E tem risco de suicídio? No grave? Sim. Não precisa estar no grave para ter risco de suicídio. Pode estar no leve, tá? No leve. No leve. Tá? Porque é muito comum nos adolescentes, né? Agora eu descobri com meus adolescentes que agora é moda se cortar. Se cortar, tá? E não, escola pública, particular, qualquer uma, tá? Né? Eu tenho pacientes que estudam em escola particular, ele falou assim, Carla, os meus amigos todos se cortam. É uma moda. Moda? Como assim? Não é uma moda, não é mais só roupa, não? Ou telefone, ou marca disso, marca daquilo, não. A moda é se cortar. Eles se cortam. Mas tentando entender o que as crianças, e saber o que as crianças estão falando, né? Porque 10, 11, 12, 16, tudo é criança. Né? Já começou na adolescência, mas... porque a maioria diz que alivia. Alivia o quê? Alivia. A outra dor, a emocional. Alivia. Corta. O braço fica horrível, todo cortado. Com o que eles se cortam? Com o que tiver. Eles desmancham. Sabe o apontador de lápis? Deixa eu te perguntar, e quando que você chama a família para... Quando é adolescente e criança? Quando adolescente e criança, eu só trabalho paralelamente. Eu, inclusive, vou na casa. Mas aí você vê ele sozinho primeiro ou você vê ele com a família? Como é que é isso? Primeira sessão, 1h30. Não, só os pais. Só os pais primeiro? Não pode a criança e o adolescente vir junto, porque eu quero saber coisas, eu quero saber tudo. E muitas vezes a gente não tem que falar algumas coisas para as crianças. Eles não têm essa compreensão. Né? Outro dia uma mãe falou assim, não, mas ela ouve tudo. Eu imagino. Mas na minha frente, não. Né? Na minha frente, não. E aí depois você chama o adolescente. Aí você vê o adolescente sozinho. Vejo 4 sessões daí, chamo os pais de novo. Mas ele tem direito à confidencialidade. Confidencialidade. Eu só posso falar como está o andamento. Porém, a questão de se cortar, eu preciso. Quando que o psicólogo pode quebrar o sigilo? Quando o paciente oferece risco a ele ou a alguém. Ou se tiver... O caso do HIV também. Isso. Se a gente sabe que o paciente é HIV positivo já, a gente dá um tempo para ele para contar para a esposa, porque a maioria dos homens eles não querem contar que eles são HIV positivos. Segredo. E continua tendo relação com a mulher. Eu falei, eu vou te dar um tempo. Se você não contar, aí sim, eu chamo e conto, mas eu relato no prontuário e tudo isso. Por quê? Porque tem a questão do sigilo médico, que é fundamental. Mas, nesse caso, eu não posso colocar em risco a vida da outra pessoa. Eu acho que é isso. É isso mesmo. E, assim, uma outra alternativa, né, uma outra possibilidade do psicólogo quebrar o sigilo é em questão de juiz.
né? Ou com os adolescentes, quando tem algum problema com o adolescente ou com a criança, com o serviço social, né? Se é o self-service, eu preciso contar. Né? Eu tive Mas o juiz te manda uma carta, né? Eles ligam, geralmente o Ligam. social service me liga, ou eu tá. preciso ir para depor. Isso chamam? Ok. Me chamam. E isso eu deixo claro já na primeira sessão, para que eles saibam, né, aonde eu posso quebrar o sigilo. Do contrário, eu não conto o que eles me contam. Mas eu preciso passar, né, para os pais como que a criança está. Eu te perguntei isso porque na medicina o sigilo do adolescente ele é parcial. Sim. Entre aspas. Não que, por exemplo, a menina vem, ela está tendo relação, claro que eu não vou contar para o pai. Mas se eu sei que ela está sendo abusada, por exemplo, de repente ela tem 15, mas a pessoa que ela está saindo tem 30 anos. E eu sei que ele paga ela, faz um cabelo, paga uma unha. Aí, quer dizer, ele está... Ajuda. Ele está indiretamente pagando para ter relações. Aí, nesse caso, eu preciso conversar com ela e falar, olha, eu vou contar, ou vou acionar o serviço social, ou o CQC que controlam as clínicas. Agora, se forem 2 adolescentes tendo relação, não, aí é diferente. Sim. Porque aí não tem relação de superioridade. Eu não sou obrigada a contar, ela não está em risco, porque os 2 são adolescentes. Sim. Ele não está abusando dela. Ela está tendo relação porque ela quer ter relação. Exatamente. Acho que aqui a única questão que eu tive foi com um adolescente, que o serviço social me ligou, porque realmente tinha um risco. A mãe depois não queria que eu falasse para a menina, ela tinha 14 anos, que eu contasse a verdade, que eu tinha contado o que estava acontecendo. Se não, a verdade em primeiro lugar. Eu conto sim. Ela ficou com muita raiva, disse que me odiava. Porque a lei, porque a lei inglesa, para o adolescente ter relação sexual, são 16 anos. Mas eu posso atender adolescente de até 13 anos pedindo anticoncepcional, isso não tem problema. Desde que eu analise que ela não está usando droga, que ela não tem doença mental, que ela não está sendo abusada. Eu quero saber quem é o parceiro, tudo isso, tudo bem. Agora, se eu tenho alguma suspeita, eu tenho por obrigação de entrar em contato com o serviço social ou o CQC, e infelizmente, eu tenho que quebrar o sigilo dela, principalmente se ela já vier com uma doença venérea. Se ela vier grávida, por exemplo, eu preciso saber tudo isso. De repente, ela foi estuprada, não sei. Sim. De repente, ela está se prostituindo ou alguém mais velho está financiando isso. Então, vocês têm que ficar atentos, vocês aí que são de área social ou até de igreja mesmo, têm que ficar ligados nessas coisas, que isso acontece muito. E, geralmente, eles falam primeiro com vocês, não é com o médico. Eles sempre passam alguns sinais. Pastor, né? Eles sinalizam, né? A gente tem que realmente estar atento, porque a criança e adolescente sinaliza. Tá? Eles sinalizam que eles não estão bem. Não é fácil detectar, mas dá para sinalizar. Mudou o comportamento repentinamente, tem alguma coisa errada. Tá? Passou, de repente, a ficar só no quarto, tem algo errado. A nota da escola, eles falam também que muda, fala que vai para a escola, não vai. Ou está com uma namoradinha, claro, né? Agressivos e tal. Então, vamos aos sintomas. Gente, sintoma de depressão... São muitos. Eu não coloquei todos ainda, tá? São 2 páginas. Tristeza, melancolia, choro fácil ou frequente, apatia, aquela pessoa que não está nem aí para nada, tanto faz, tanto fez. Tédio, aborrecimento crônico, irritabilidade a pessoas, barulhos, angústia ou ansiedade, desespero, desesperança, sabe as pessoas pessimistas, negativas, fadiga, desânimo, insônia ou hipersônia, dormir demais também, né? Que é bom de vez em quando, né? Perda ou aumento do apetite, palidez, diminuição do desejo sexual, perda do prazer pela vida, pessimismo em relação a tudo, ideias de culpa, ideias de morte, de sumir, dormir para sempre, ideias suicidas, perda de atenção e concentração, dificuldade de tomar decisões, vergonha e autodepreciação. Tá? O cortar é muito punição, autodepreciação. E quando fala aqui das ideias de morte, de sumir, dormir para sempre, uma das perguntas que eu faço quando as pessoas estão deprimidas você já pensou em se matar? Não, eu sou cristão, não faço isso não tenho coragem. Mas dormir para sempre, sim. Desaparecer também. Pensou em se matar. Indiretamente. E faz. Tá? E faz. A vida é muito curta para não falarmos sobre o que sentimos de verdade.
Lembre-se, o que não vira palavra, vira sintoma. Né? Eu brinco sempre. O que a gente não fala, a gente comunica. Né? Então, a gente tem que falar, porque comunicar é bem pior. Né? Ela vai virar sintoma. É isso. Agora, eu gostaria de fazer com vocês, quem quiser, um testezinho para saber qual é o nível da depressão e da ansiedade, se é que tem.